Olá, queridos, muito bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos de volta às nossas aulas, agora em vídeo. Essa semana nós não teremos a nossa aula presencial da escola dominical antes do culto, às 8h30 do domingo. E por isso eu antecipadamente estou postando a aula para que todos possam tê-la e possam desfrutar um pouco desse aprendizado. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade e quero convidá-los para uma breve oração. Santo Deus e Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu abriste meus olhos para as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, pela oportunidade, Senhor, de falar de Ti, de falar da Tua obra, Senhor, e de falar do Teu amor por nós. Estamos aqui para aprender, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que tudo isso seja possível. É assim que oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com muito prazer que eu venho postar essa aula. Deus tem sido maravilhoso em permitir que eu possa reler livros que eu admiro muito e que eu possa levar à escola bíblica dominical em forma de aula. E agora, com esse isolamento por causa da Covid-19, nós temos essa ferramenta tão boa que nos permite estar junto, que nos permite meditar na palavra do Senhor. Eu queria agora me adentrar ao que realmente me traz aqui, que é a continuidade dos livros proféticos. Nós estamos estudando o ministério profético. E esse livro que nós iniciaremos, ele é um livro de suma importância para que a gente possa entender a soberania de Deus, mas também para entender o quão grande e maravilhoso é o ministério de um servo que serve com integridade, um servo que, apesar de todas as circunstâncias, consegue se manter fiel ao Senhor. E eu sou muito grato a Deus por aprender com esse exemplo que a Bíblia traz, que é o profeta Daniel. Daniel vem logo após o livro de Ezequiel, o livro que nós acabamos de estudar. E Daniel, ele tem algumas peculiaridades. Esse é um livro do profeta Daniel e esse profeta ele não está descrevendo nesse livro o seu chamado, enquanto que a gente viu o chamado de Isaías, a gente viu o chamado de Jeremias e a gente viu o chamado de Ezequiel. Daniel não tem o seu chamado descrito no livro. Esse livro divide opiniões e eu, assim como tenho feito em outros livros, eu trago para vocês uma orientação, e eu chamo de orientação porque a decisão ela é sempre muito pessoal, principalmente com relação às coisas de Deus. Eu particularmente creio que esse livro é de autoria do profeta Daniel, esse servo de Deus. Eu creio que alguns teólogos, alguns estudiosos, inclusive eruditos, que creem que esse livro é de uma data muito posterior, cerca de 180 anos antes de Cristo, e escrito para trazer um pouco de esperança ao povo, não encontra respaldo no principal tributo que Deus deixou através do seu povo, que é a tradição. Então, como eu venho reiteradas vezes apelando para que vocês sempre considerem como um bom caminho, como um caminho seguro, o caminho da ortodoxia, eu também sugiro que seja mais seguro para mim e para você caminhar no aprendizado das Sagradas Escrituras quando a gente leva em consideração toda a tradição judaico-cristã, porque envolve séculos e séculos de vidas que se dedicaram ao reino de Deus, que se dedicaram a servir a esse Deus.
e que construíram todo um legado que nos foi deixado para que a gente pudesse caminhar em caminho seguro, caminho revelado por Deus, que esses servos transformaram em palavras. Por isso eu me uno à tradição judaico-cristã, crendo que esse livro é de autoria de Daniel. Daniel, ele é exilado, ele vai para a Babilônia junto com os nobres, ele vai junto com a nobreza, né? Então todos aqueles que eram de linhagens nobres, ou todos aqueles que eram doutos, né, letrados, que tinham algum conhecimento, que tinham alguma arte, que se sobressaía e que era de muita importância para aquele governo dominante, aquele rei que vinha dominar sobre esse povo. Então esse rei leva eles cativos e leva principalmente, na primeira leva, o suprassumo das pessoas dessa nação, né? Os mais letrados, os mais importantes, os mais preparados, foram esses que foram, e nessa leva Daniel vai junto. E esse jovem vai demonstrar no seu livro a importância de um servo sendo íntegro, mesmo diante de riscos, diante do risco de morrer, inclusive. Então vamos lá. Esse livro, como a gente sempre abre com uma visão panorâmica, uma espécie de esboço, esse livro vai nos permitir ter uma condução diferente dos outros. Enquanto a profecia de Isaías, de Jeremias e Ezequiel são livros grandes que não nos permitiriam acompanhar o conteúdo do livro por inteiro, porque nós demoraríamos muitas semanas para terminar, a gente fez uma visão panorâmica e uma mensagem centrada no livro. Nesse caso, eu farei diferente. Nós vamos fazer uma introdução de Daniel, dando um esboço e uma visão panorâmica do livro, mas nós vamos estudar esse livro com um pouco mais de detalhe, porque como ele é menor um pouco, a gente tem condições de estudar essa profecia com mais profundidade. O livro de Daniel, ele é datado de 535 a.C. e ele foi escrito lá da Babilônia, onde ele já estava exilado. O autor é Daniel e eu trago como alvo o que está descrito na revista, que é o nosso conteúdo programático. A revista traz como o alvo desse livro sendo os israelitas exilados e os reis babilônicos. Esse livro, ele na realidade, ele originalmente se destina aos exilados e aos reis babilônicos. E Deus amplia tudo isso para que todos nós sejamos enriquecidos com as palavras dessa profecia. E a palavra-chave proposta pela revista é firmeza, né? Eu colocaria mais uma: integridade. É uma marca desse servo, desse líder, esse homem que nos encoraja, esse homem que nos dirige num caminho seguro, mesmo em meio a risco, a perseguição, e nos mostra o quanto é bom ser honrado por Deus num momento como esse. E é isso que acontece com Daniel. Daniel vai para a Babilônia, e quando chega na Babilônia, Daniel, ele com seus amigos, ele é instado a orar, porque ele precisava comer uma comida que ele entende que não devia se alimentar daqueles alimentos, mas ele, de forma inteligente, ele se coloca de forma corajosa, mas também inteligente, para que ele pudesse comer outras coisas, e ele fica comendo praticamente legumes. E como comer legume é uma coisa boa para a saúde, eles que estão ali sem comer a comida que lhe era oferecida, corajosamente eles ficam se alimentando, né? Mas ele pede com muita honestidade, com muita
franqueza, e isso faz com que ele seja atendido. Mas uma das coisas que me chama a atenção no livro de Daniel é que ele já inicia com uma providência que a gente precisa aprender com esse livro. Porque ele vai iniciar, eu quero pegar a Bíblia, eu estou pegando o modelo da Bíblia Shed, e a gente tem que ver o seguinte: Deus leva esse homem num momento de cativeiro, num momento onde todo o povo que estava ali cativo não conseguia ver Deus em absolutamente nada, estava confuso, alguns desesperançados, e outros continuavam rebeldes, duros, fechados. Esse homem não se abala. Esse homem não muda absolutamente nada na sua convicção, na sua fé, na sua devoção. Esse homem, do jeito que estava, no meio da nobreza na sua terra, permanece no meio dos exilados, no meio de um povo estranho, de hábitos estranhos, onde o paganismo era o que imperava. Mas mesmo em meio a isso tudo, e ao risco que ele corria com a própria vida, esse homem escolhe a integridade, esse homem escolhe a fidelidade, esse homem escolhe a obediência. E esse homem nos ensina, até os dias de hoje, a importância da integridade de um servo. Para mim é uma oportunidade maravilhosa de rever essas palavras e ver o quão distante eu estou daquilo que Deus deseja. Que isso seja um momento para que a gente possa parar, para que a gente possa refletir com relação à fidelidade que a gente deve ao nosso Deus. Então, sigamos adiante. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então vejam bem, alguns elementos do tabernáculo foram levados e colocados junto de um santuário pagão. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então veja que ele vai entre o suprassumo da sociedade dos israelitas daquela época, né? O suprassumo da sociedade de Judá estava sendo exilado e eles vão junto. Então eles eram nobres ou letrados. Não? Então vejam bem. Os jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vejam que aqui a Bíblia destaca um trecho que eu quero voltar a ler com vocês. O versículo 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão
da parte do chefe dos eunucos. Isso quer dizer o quê? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, porque, do contrário, era decapitação, era talvez morrer de forma impiedosa, ou mesmo ser encerrado numa prisão para ser torturado. Porque lhe foi oferecida as finas iguarias que o rei comia e o vinho real. Então, primeiro a gente vê o seguinte: quando se tem integridade, mesmo exilado, mesmo preso, mesmo sendo levado cativo para uma outra sociedade totalmente diferente e sem nenhum compromisso com o seu Deus, ele vai também servir perto da corte, onde tudo é bom, onde tudo é especial, onde se tem toda a atenção dada. Então veja a providência divina já aí. Eles saem da nobreza para a nobreza. Isso já é cuidado de Deus. Nós não podemos deixar de enxergar o cuidado de Deus já aí. Então sigamos adiante. Esse jovem íntegro, ele diz: não quero me contaminar. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Veja bem, o chefe dos eunucos, o próprio chefe dos eunucos, temia pela sua própria vida, porque ele diz o seguinte: o rei vai notar que vocês não estão se alimentando, vocês vão estar magro, abatido, vai diferente dos outros jovens da sua idade que vieram para cá. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem para as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos que os outros, os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Meus queridos, esse primeiro capítulo eu fiz questão de ler para que a gente visse o seguinte. Enquanto Daniel pede algo, preservando sua integridade, o chefe dos eunucos teme, mas ele diz: faz um teste. Me dá legumes e água para beber. E o chefe dos cozinheiros, a quem a Bíblia diz que o chefe dos eunucos separou para que cuidasse de Daniel, olha, Deus de novo pega o chefe dos cozinheiros do palácio e bota para tomar conta desses 4 servos. Vê o jogo, vê a contrapartida da obediência, da integridade, da fidelidade, qual é? É Deus honrando. Porque quando você obedece, Deus honra. Nós temos uma teima, uma preferência por sacrificar. A gente já viu há livros atrás que Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Está aqui mais uma prova. É tão especial esse primeiro capítulo. Aliás, esse livro é repleto de maravilhas, assim como a Bíblia. Mas eu quero que a gente possa ver aqui que
pela preocupação de se preservar, esse homem já começa fazendo a diferença. Faz a diferença porque é um homem preparado, faz a diferença porque é um homem abençoado. Mas ele faz a diferença muito mais do que tudo isso quando se preserva em integridade e em fidelidade ao seu Deus. Isso nos mostra que no fim do capítulo tudo é provado. Quando o rei os experimenta, nenhum outro do reino se comparava a eles. E Daniel ultrapassava os 4. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego agora, apesar de ser maior do que os outros, Belsazar, que era Daniel, ainda era tido como um homem mais preparado ainda, porque conhecia a revelação dos sonhos. Deus tinha dado a ele algo muito especial. Por isso, queridos, nós vamos, na aula de hoje, nos concentrar em algumas afirmações desse livro. Integridade. Esse livro é uma autobiografia também, mas esse é um livro que se divide entre histórias e visões. É assim que se descreve. Existem divisões diferentes, alguns escrevem entre 6 histórias e 6 visões, alguns entre 4 visões e 6 histórias, mas isso não é importante. O importante é que a gente sabe que esse livro está sendo assim dividido. Histórias contadas e visões reveladas. Esse é um livro que fala de futuro, e por isso a gente vai aqui agradecer a Deus e esperar cada um de vocês na próxima aula, para que a gente possa avançar no conhecimento desse livro. Amém? Eu os saúdo com a paz, com a graça e a paz do Senhor. Espero todos vocês na próxima aula e me despeço com um até breve, se Deus assim permitir. Tchau.